Nada é igual ao seu redor, tudo se faz com seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que eu haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. É sentir, né, Nilvinha? É o que a gente falava antes. É sentimento. Falávamos do aborto no último bloco e agora a gente vai trazer um novo assunto. Vou até me corrigir, eu falei homossexualismo no último bloco, é homossexualidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desses novos termos que vêm surgindo. Então, os estudos têm avançado muito. Quando a gente usa o sufixo ismo, ele é associado à doença, né? E homossexualidade hoje não é vista mais como doença. E os outros termos que surgem em torno dessa questão? Eu queria que você esclarecesse um pouco disso para a gente, eu acho que vai ser bem enriquecedor para todos nós. Então, nós temos uma sexualidade que vai muito além do nosso sexo biológico, né? E o nosso sexo biológico, ele não tem a ver necessariamente com a minha orientação afetiva, e ele também não tem a ver necessariamente com a minha identidade de gênero, né? Sexo biológico é aquilo da forma como nós nascemos, como nós nos apresentamos. Então, eu me apresento menino ou eu me apresento menina. Isso tem a ver com a minha biologia, com os meus cromossomos, com os meus hormônios, com a minha constituição física biológica. Essa é uma das formas de apresentação. O meu gênero, na verdade, são as características que são atribuídas, que são construídas socialmente ao que condiz ser um menino ou ser uma menina. Isso necessariamente não tem a ver com a minha biologia. Eu posso ser uma menina, por exemplo, que adora jogar futebol, que talvez seja visto na nossa cultura como algo de um menino. O que é de menino e é de menina são construções culturais? São construções culturais. E isso varia muito de cultura para cultura. Ao redor do mundo, inclusive, isso é totalmente diferenciado. Né? A minha orientação sexual é para quem eu vou direcionar o meu afeto. Então, independente do meu sexo biológico, independente do meu gênero, do gênero ao qual eu me encontro, do gênero ao qual eu pertença, eu posso me orientar afetivamente e sexualmente para pessoas de uma outra sexualidade, né? São as heterossexualidades. Para alguém do meu sexo biológico, então, são as homossexualidades, ou para ambos, que são as bissexualidades. Além disso, eu ainda tenho a identidade de gênero, que é a forma como eu me vejo. Então, eu, Nilvia, sou uma menina que se vê como menina. Mas eu podia ser uma menina, biologicamente, me identificar no gênero feminino, mas ainda assim me ver aqui como menino. Então, um tem a ver com a biologia, um tem a ver com afetivo, que é para onde eu vou direcionar o meu afeto, e o outro conceito tem a ver com a mente, com o cérebro, que é como eu me vejo. Então, eu posso me ver tanto como menina, mas eu também posso me ver de uma outra forma. Para a biologia, para nós que estudamos, não tem anormalidade.
Né? Eu fui estudar gênero a partir do sofrimento que eu conheci no consultório, a partir dos meus estudos com morte, luto e suicídio. Então, eu passei a receber no consultório pessoas que sofriam muito, que chegavam muitas vezes automutiladas, tentativas de suicídio que eu ia atender e com questões relacionadas à sexualidade. Então, é realmente um assunto que dá muita conversa. E que precisa ser falado. Com certeza. Eu queria saber de vocês como é que é o posicionamento de cada denominação em relação à homossexualidade. Você começa? Posso começar? Bom, até pela questão do nosso tempo, de ser um tempo curto, eu vou me furtar a aprofundar o tema. Só deixando bem claro que o Espiritismo não condena o homoafetivo, não condena a homossexualidade, porque a bandeira do Espiritismo é a bandeira do Evangelho de Jesus, e a bandeira de Jesus não é uma bandeira de exclusão, como eu já disse, né, inclusive no programa anterior. Então, se o Cristo não julgava, não condenava, nós tampouco condenamos, tampouco julgamos. Agora, existe todo um pensamento espírita, um pensamento doutrinário para explicar essas questões, né? Com relação à reencarnação, com relação às experiências anteriores, vividas, ora como homem, ora como mulher, como eu expliquei também, porque o espírito, criado por Deus, simples e ignorante, ele não tem sexo. Mas, nas experiências na carne, ao encarnar, ele adota um sexo masculino, né, ou feminino. Então, vivendo essas experiências femininas, porque eu preciso aprender virtudes que só a experiência feminina vai me proporcionar, ou encarnando como homem, quando só experiências masculinas vão me proporcionar aquele aprendizado, entende? Nessa roda viva das encarnações, eu vou alternando as experiências. Então, tem todo esse arcabouço psicológico, feminino e masculino, herdado de vidas passadas, mas realmente não daria para nós aprofundarmos isso aqui. A única coisa, então, que eu me restringo a dizer é que o Espiritismo não condena, as portas das casas espíritas estão abertas para aqueles que se sentem excluídos, né, em outras denominações religiosas. Queria colocar uma coisa, a Nivinha estava falando, realmente, eu não tenho muito que aprofundar, e ela também agora falou que o tema é muito extenso, a gente trabalhar essa questão, e realmente o tema que não vai dar. Eu só queria também falar uma experiência também de consultório. Certa vez eu recebi um rapaz no consultório, que ele estava com um problema, como ele começou a apresentar, dizendo que ele precisava dizer ao pai e à mãe que ele era gay. Mas não sabia, que estava muito preocupado com isso, ele não sabia como fazer, e isso está trazendo um sofrimento muito grande para ele. Comecei a atendê-lo em janeiro. Aí, e para complicar mais a situação, como ele disse, o meu pai é pastor, e daquele pastor muito rígido. Ele morava na cidade, fora aqui de Campos, na localidade fora de Campos. Aí começamos a fazer o trabalho, né? Conversando com ele, fomos indo. Chegou em determinado dia, isso em janeiro, no início de março, ele chegou para mim e disse: Paulo, consegui resolver a situação. Então ele chamou o pai, simplesmente se abriu para o pai dizendo que a opção que ele, porque o pai estava falando na namorada, que tinha para casar, para formar, que ele queria passar um ministério para o filho e tal, e ele estava complicado com isso. Isso estava fazendo um sofrimento muito grande. Então, janeiro, fevereiro, início de março, ele chega, tive a coragem e falei para o meu pai. Sim, e aí? Não, aí eu não vou voltar mais porque eu resolvi a situação. Porque eu cheguei a falar para o meu pai. Sim, e aí? Meu pai me abraçou e compreendeu a minha situação. Então, essa questão da homossexualidade, ela é uma questão muito pessoal. O Papa mesmo, certa vez, falou, eu estava
vendo um texto que ele falou, então, quando ele voltou, saindo daqui do Brasil, o encontro dos jovens. Então, no avião, fizeram a pergunta isso com relação à questão. Ele falou: como é que eu posso trabalhar e pensar e julgar uma pessoa que no seu íntimo tem um determinado pensamento? E aí discorreu um pouquinho. Em outras palavras, eu queria dizer justamente que não tinha como julgar, porque era a questão pessoal. E o julgamento final não é dele, é a relação dele com Deus. Aí entrou a questão da religiosidade. Entendeu? Então, isso é um caso muito pessoal, muito... Você não pode, entendeu? Eu convivi, né, quando eu estudava na escola, eu convivi com várias pessoas, realmente de homossexuais e tudo, mas numa boa. Então, a questão como nós estávamos discutindo no outro bloco, do aborto. Não, da semana passada. A questão da diferença, como é você questionar o outro. Preconceito? Preconceito. Isso daí, para mim, é um retrocesso. Chegando no século XXI que nós estamos, e vivemos um retrocesso na própria dignidade da pessoa humana, que é aspecto religioso, que é aspecto da afetividade, etc. Para aqui que já estou sinalzinho. Quer falar alguma coisa, Eduardo? Meu ponto de vista é que o ser humano ele tem total liberdade da escolha dele. A pessoa se incomoda com da pessoa ser um homossexual, não se envolva como homossexual. É simples assim. É simples, ele tem liberdade de escolha, ele faz o que quiser da vida e seja feliz. Esse é o meu ponto de vista. Na perspectiva protestante, nós cremos que todo indivíduo é livre, ele tem liberdade para escolher, para definir qual futuro ele deseja, mas nós cremos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A partir do momento em que nós escolhemos, nós somos responsáveis sim. E nós seremos, de fato, apresentados diante de Deus para dar realmente explicações a respeito daquilo que nós escolhemos. Então, nós somos livres para escolher, mas estamos presos às nossas decisões. Então, nós cremos que Deus criou o homem e a mulher. Nós cremos que o sexo biológico é o que define o ser, e a partir daí a construção realmente do indivíduo. E nós, quando nós fugimos desse aspecto, né, que é factual, que é o nosso sexo biológico em si, nós estamos, na verdade, saindo daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que Deus planejou para nós, e a partir desse ponto a gente entra numa área em que nós nos arriscamos em vários aspectos. Então a Bíblia vai tratar isso de um ponto de vista mais simplificado, sem poder me aprofundar, a questão do pecado. O problema do pecado em si não é porque o pecado é simplesmente uma afronta para Deus. Não, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus e ponto. A questão do pecado é que o pecado tira de nós todo o potencial de Deus para nós. Nós somos totalmente corrompidos pelo pecado. Então, ter uma vida de santidade, de pureza, é exatamente você ter aquele retorno para o propósito original de Deus. Então, nós cremos no que a Bíblia diz, e a Bíblia fala exatamente sobre esse aspecto. Cada um carrega o peso do seu pecado, né? E a busca da santidade, como a gente falava mais cedo, é o afastamento desse pecado, qualquer que seja ele, visto que todos nós temos as nossas fraquezas, somos humanos, somos falhos. O Senhor citou uma passagem que me é muito recorrente, vem sempre muito à minha cabeça: nega-te a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E a partir daí a gente entende o quão pecadores somos, o quão miseráveis somos, como dizia Paulo, né? E o quanto a nossa busca e o nosso caminho diante de Deus é fugir dessa miserabilidade do ser humano e nos aproximar dele. Condenar só o pecado, não o pecador. Entendeu? Então, o pastor Davi falou muito bem, entrou nessa questão realmente. E não é só na fé protestante, né? Mas a católica também pensa dessa mesma maneira. Então, condene o pecado, mas não o pecador. Somos todos pecadores. Não tá bom, Dedé? Eu vou pro intervalo. Ele fica ali atrás desesperado, porque a gente já deve ter estourado esse bloco também. A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já já. Tô nessa aqui? A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. E é claro que a gente vai com essa voz maravilhosa do Esaú. Eu também estou apaixonada. Tô encantada. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza, que se vê, o coração não sente, corpo responde, minha alma não mente.
sonda agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu lhe convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu lhe convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim.